Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Estamos aqui novamente, numa sexta-feira, para darmos continuidade ao livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, como todas as sextas-feiras. Não é, Julinha? Isso. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar, então, o nosso estudo de hoje, lendo aquela página, né? A gente vai colocar aqui de novo Maria, Mãe de Jesus, para harmonizar aqui nosso momento de estudo. Então, esse soneto fala assim para nós. Soneto 5. Doce Mãe, Sereníssima Senhora, dos teus olhos velados de doçura, nasce fresca a alvorada, que fulgura na infortunada sombra de quem chora. Quando o meu ser vagava em noite escura, nas angústias do abismo que apavora, estendeste-me os braços, vendo, embora, minhas chagas de treva e de loucura. Então, vamos harmonizar a nossa mente, o nosso coração, né? Pedindo a Maria, essa mãe, que nos envolva com a sua ternura, com as suas bênçãos de luz, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, a nossa irmã Ivone, toda essa falange de espíritos superiores e amigos que velam pelo nosso estudo, nos dando a sustentação necessária para que transcorra com muito proveito para todos nós. Assim, em teu nome, Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Que Deus seja louvado. Então, no último estudo, né, nós terminamos com aquela visita, né, que eles estão fazendo lá naquela sessão da modelagem dos corpos, né, para a futura reencarnação. Né? E aí a gente já viu que tem algumas dificuldades, né, quando estão para reencarnar, e eles às vezes pedem um tempinho a mais, tem outros momentos que o próprio instrutor vem ajudar, porque as crises são muito grandes, né, porque eles têm realmente aquele receio, né, de voltar e falir novamente. Então, a justiça, o amor divino, né, e através desses irmãos, né, que estão ali ajudando, são os advogados deles, né, para que eles possam fazer o melhor ali, para que eles voltem, né, e cumprir a tarefa que é destinada. E aí, o que acontece? Eles estão continuando nessa visitação. Aí, começamos assim hoje. Percorremos o agrupamento e salas possuídos de singular comoção. Né? E é bonito a gente ver isso em Camilo, quando ele descreve esse livro, porque eles estão realmente emocionados, né? E eles têm uma gratidão por tudo aquilo que eles veem ali, né? Principalmente do amor desses abnegados espíritos, né? E eles estavam acompanhados da Rosália, a irmã Rosália, e do irmão Clemente, que nós já falamos a respeito dele, que é um iniciado hindu. E aí o irmão Clemente, ele vem conversando com eles, falando a respeito dessas leis divinas. Essa lei que são soberanas leis, né? Que o Criador Supremo, né, elaborou para que todos nós possamos, de algum jeito, chegar até ele, né? Por como? Na perfeição moral. Ele não enviou Jesus como guia e modelo? Então, a gente tem um guia, um modelo da humanidade, que é o Mestre Jesus. E a gente também tem, antes de entrar necessariamente nesse texto, a gente tem, através da codificação, o capítulo, que é o capítulo, é a terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre a lei divina ou natural. Para ficar mais fácil da gente chegar a esse texto, são as perguntas 614
a 648. Né? Então, aqui, o irmão Clemente fala das leis, que é essa lei soberana, né? E aí a gente também pode esmiuçar mais com essa, né, compreensão através do livro da codificação. Então, ele fala, né, que na Terra os homens ainda estão muito longe de conhecer a sublime expressão dessa lei, né? Que aí a gente vai lembrar, né? A lei de justiça, de amor e de caridade, né? Também. Então, como ele diz que na Terra os homens estão muito longe de conhecer, ele vem explicando aqui dessa maneira. Com efeito, seria capaz de estabelecer a fim de a sua criação dotar com possibilidades de vitória. Quer dizer, se a gente conhecesse essas leis, teríamos vitória. Por quê? Íamos errar menos. Então, ele fala aqui que uma dessas condições que nós nos colocamos diante da vida é o quê? É a ignorância dos elevados princípios que presidem o destino da humanidade. Uma das situações que a gente fica naquele impasse, né, na ignorância do conhecimento, é a nossa própria má vontade. Essa má vontade faz com que a gente não queira entender as leis divinas ou natural, né? Então, ele fala aqui. Outra coisa também, uma outra dificuldade que a gente se coloca diante da vida, que ele coloca aqui, os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas à submissão da inferioridade. Por quê? Nós somos escravos dos nossos próprios vícios, né? E a gente não se permite, às vezes, a entender que somos escravos. Por quê? Porque nós ignoramos o que a gente veio fazer aqui. Aí tem aquela pergunta, né? Mas a gente nem sabe, porque a gente tem o véu do esquecimento, né, Selma? Uhum. Mas a gente traz na consciência essas leis divinas, né, que está em nossa consciência. E nós sabemos que estamos aqui, né, e que não somos somente esses corpos, porque a gente sabe que existe a parte espiritual, mas muito de nós ainda nos colocamos com a má vontade de querer conhecer as leis de Deus, né? A gente fica naquela posição que, às vezes, muitas das vezes, a própria religião coloca como um Deus punitivo, né? E você se revolta, inclusive, contra isso. Mas não busca entender, né? Então, isso é a má vontade que ele fala, né? E aí você fica subjugado, né, a essas fraquezas que o homem, no decorrer da vida, vai se comprometendo com os próprios desvios do quê? Dos vícios, né? E isso faz com que, cada vez mais, a gente fique numa situação longe desse caminho reto. Esse caminho que Jesus veio nos ensinar, porque ele disse, né, que a gente tinha ele como modelo e guia. Então, que a gente fica, como introdução aqui do nosso estudo de hoje, essas palavras do irmão Clemente, para que a gente possa trazer, não só para o estudo aqui dos suicidas, eles estão ali naquele setor de modelagem, mas que a gente possa trazer para a nossa vida, porque esse livro traz essa explicação para nós, né? E aí ele vai fazer algumas colocações, como a gente até falou na aula passada, né? Ele vai dar alguns exemplos, né, de como o homem se compromete na vida. Aí ele pegou 3 exemplos, poderia pegar muitos exemplos, né, Selma? Isso. Mas ele preferiu pegar 3 exemplos. E a Selminha vai passar aqui para a gente cada exemplo, né, trazendo para nós as dificuldades que nós mesmos vamos nos comprometendo. Segue aí, Selminha. Exatamente. Até porque, né, Julinha, a questão de nós nos escravizarmos também impede a nossa própria evolução, né, a emancipação. Aí, o que fala de nós escravizarmos, né? É você ouvir o outro e querer seguir o outro, ao invés de pensar por si próprio.
aceitar o que um dirigente espiritual está, né, à sua frente dizendo e adotar aquilo como verdade absoluta e não ter os seus próprios pensamentos, quer dizer, as suas próprias conclusões diante disso. Isso é ser escravizado, tá? Nós mesmos nos escravizarmos, que é mais fácil ficar seguindo, não é? Do que o que o outro tem a dizer, do que nós temos que pensar e agir por nossa própria conta, que é a nossa emancipação, que faz parte da evolução, né, do homem. Então, seguindo aqui, o irmão Clemente, ele traz esses 3 exemplos, ele começa dizendo que o homem de ciência, ele fala que o homem de ciência, por exemplo, não é? Ele é considerado um semideus nas sociedades terrenas, não é? Ele exige as honrarias fictícias de glórias. Porque é um orgulhoso, porque das conquistas com que ele se detém, não é? Não admite hipótese alguma, né? Que por causa do seu próprio orgulho, ser condenado, né, a uma reencarnação obscura e humilde, né, no qual o seu coração, que é ressequido e árido de virtudes, né, adquire os doces sentimentos de amor ao próximo. Quer dizer, esse é o orgulho dele de ser um homem de ciência, né, de grandes descobertas, ele se coloca até como Deus. A descoberta dele até em que teorias para desmistificar a existência de Deus, né? Muitos agem nisso. Embora a ciência hoje, nós sabemos que a ciência hoje já, vamos dizer assim, já está comulgando, não, já admite... Chegando perto, né, de admitir isso aí. Alguns cientistas já admitem a existência de Deus e já trabalham, vamos dizer, junto com as teologias, para poder até ter esse avanço científico melhor, né? Mas tem muitos cientistas ainda que se tem essa ideia, né, de ser superior, né, o homem, né? Então, esse é um dos exemplos, esse homem de ciência. O segundo, que nós conhecemos muito bem, são os soberanos, o magnata, as classes consideradas privilegiadas pela sociedade, né, que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo soberano supremo, a fim de que contribuíssem no labor da proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta. Quer dizer, esses aqui são aqueles soberanos, nós sabemos, aqueles que têm uma posição privilegiada na sociedade, até em políticos, não é? Grandes sociólogos, pensadores, né? Que teriam uma capacidade de ajudar o próximo, né? Que ele fala aqui, um trabalho de proteção à humanidade e desenvolvimento. Oi, Júlia. Até os grandes empresários, né? Que teve condição, porque aqui é quando a gente está falando, né? Porque o homem da ciência, como você falou, os soberanos e os magnatas, a gente sabe que dentro dessa área tem gente que levam esse cargo a sério para realmente ajudar no conhecimento, no favoritismo, né, do povo. Não é favoritismo pessoal, né, favorecer a eles próprios. Então, nesse momento, esses homens que pensam neles somente, em querer muito mais, imagina se eles tivessem o entendimento que tem uma volta. Então, por isso que isso nem pode passar na cabeça deles, né? Como foi tirado, né, Selma? Depois você explica aí, né, da própria Bíblia, né? A palavra reencarnação, né? Porque foi uma situação que prejudicaria, né? Você voltar numa situação inferior, né? A gente sabe disso. Não vamos entrar nesses detalhes, né, Selma? Mas nós já ouvimos, alguns já devem ter ouvido falar desse concílio de Constantinopla, né? Que realmente foi retirado das escrituras sagradas o termo reencarnação por não admitir, né, essa questão. É a mesma coisa esses soberanos que também não têm não admitem, na verdade, né, essas besteiras, como eles chamam, que
das leis divinas que o induziriam a um renascimento desgraçado, né? Que eles teriam miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e diversas, né? E trabalhos trabalhos muito de expiação, né? Por questões da indiferença e da maldade que eles fizeram no passado, né? E ao invés de favorecer as classes oprimidas, né, e o bem-estar geral da sociedade, da nação, eles preferiram, né, ao egoísmo, que eles chamam o egoísmo acomodatício e covarde. Quer dizer, eles também é um desses que também não querem crer na reencarnação porque não admitem isso. E o terceiro, que é assim, também muito conhecido ainda entre nós, é o caso do o branco, o de pele alva, né? Aquele que ele até adora, faz uma adoração, tem um verdadeiro apreço à sua pureza da raça, né? Que é preconceituoso, né? E associado do orgulho com a vaidade. Esse, além do orgulho, ele ainda traz a vaidade bem exacerbada, né? Que o considera sendo privilegiado de um favor do próprio divino, né? Então, ele não concorda em render homenagem a uma lei universal e divina que é capaz de lhe impor um dia a necessidade de renovar a existência, ocupando-se de uma pele negra, amarela, bronzeada, mestiça, ou seja lá outra cor que não seja a branca, né? Então, ele não reconhece isso. É interessante aqui que ele diz aqui assim, obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial, envoltório físico material, é que necessitará clarear-se e resplandecer por meio das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, né? Coisa que poderá obter no seio de uma ou de outra raça, né? Independente de ser branco ou negro ou amarelo. Quer dizer, na verdade, é o que é o espírito que precisa clarear e não a cor, a pele, da pele, né? É o espírito que ainda traz aquele preconceito racial nele, né? Então, esse também é um deles. Esses são um dos três. A gente pode ver que nesses três abrange bastante mesmo a humanidade, não é? Selva, como você falou aí, né? Quem precisa clarear, né, é a mente, né, que é o espírito, né, clareando a sua mente com relação que a parte material não é a mais importante, né? Então, bem colocado aqui no livro, você ressaltando isso aí para nós. Exatamente. São coisas que ainda você vê que ainda existem muito em todo o planeta, né? Essas questões, né? Desculpa. E ele continua aqui, né? Ele continua aqui dizendo aqui, admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repugne o imperativo dessa lei magistral, o certo é que ela é irremediável e indestrutível. E por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido pelo progresso já realizado ingressar em planetas mais ditosos, também reencarnados, e em cujas sociedades iniciarão um novo ciclo de progresso na escala ascensional. É interessante, vou colocar aqui, né, nós já sabemos, mas também, além desses três aqui também, há também a questão do sexo, né, masculino e feminino, que não existe isso para o espírito, né? Então, também aqueles que são muito machistas, né, acabam tendo que retornar em corpos femininos para se derreterem na doçura da mulher, né, que falta, às vezes, ao sexo masculino. Né? Então, isso também é por isso que nós temos que ter essas diversidades de reencarnação, né? Para aprendermos com isso. Faz parte do nosso progresso, é um ciclo de evolução. Né? Então, continuando aqui,
ele continua aqui dizendo aqui. Ele diz que isso levará milênios sobre milênios, né? Nenhum homem, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei. Quer dizer, ninguém vai poder deixar de reencarnar. Isso é uma lei, né? E ninguém pode fugir a essa. Pode até dizer que, não quero, risca o nome. Não vai mudar. Né, Júlia? Isso não vai mudar. Ela não é só porque está sendo deletada dos escritos sagrados que ela vai deixar de existir, né? Selma, mesmo que você esteja na posição de mando ou na posição inferior, né, considerada inferior, todos nós vamos voltar, né? Tanto que ele diz aqui, ó, quer dela se desagrade ou lhe tribute respeito. Isso. De uma ou de outra forma, a lei vai atuar. Ela é necessária, né, para toda a criação. É que ele fala que é o progresso da ascensão para o melhor até o perfeito, né? Então, não tem como. Quem se acha perfeito agora, nossa, não tem a menor noção do que é a existência mesmo, né? Nós não somos nada perfeitos. E ele continua aqui ainda. Na vinha do Senhor, o universo infinito, existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne à Terra, encontram-se eles sob as vistas do unigênito de Deus, quer dizer, de Jesus, né? A quem se trata, a quem se acha relacionada à redenção do gênero humano. Né? Pelo que eu entendi aqui, ele fala que na vinha do Senhor, os obreiros, né, são esses nossos já conhecidos aí, né? Alguns não tão conhecidos e outros bastante conhecidos que vêm para propagar, principalmente no espiritismo, né, a reencarnação, que nós conhecemos bem, como teve Chico Francisco Cândido Xavier, nós temos Divaldo, nós temos Haroldo Dutra, que estão aí, né, sempre falando do espiritismo e da reencarnação, para nos ensinar tudo isso, não é, Júlia? Então, ele continua aqui. Oi, Perdão, é que eu fui tirar aqui, botar o som e fechei a câmera. Ele fala aqui, né, dessa vinha do Senhor, que ela é grande, né? Tanto esses obreiros que vêm, né, nos ajudar na compreensão do próprio Evangelho, através, como a Marcela falou, desses emissários como Chico, Dona Ivone, Eurípides, inclusive até os palestrantes, essas pessoas que estão realmente engajadas em ajudar. Na Terra, a gente sabe que tem o Mestre Jesus. A gente tem também, nessa questão que eu coloquei das leis divinas e natural, lá no Livro dos Espíritos, que é da pergunta 614 a 648, na pergunta 625, Kardec fez uma pergunta para os espíritos e ele fez essa seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Aí a espiritualidade responde: viver de Jesus. Então, Jesus é o nosso guia e modelo, foi o que eu já tinha falado antes. Então, tudo que é ligado à Terra, nós temos Jesus. E só que nós temos esse infinito dos universos, né? Do universo. Então, nesse infinito do universo, evidentemente, tem obreiros de Deus atuando em cada lugar, mesmo que a gente desconheça. Que a gente pensa na Terra, mas tem outros globos habitados, né? Então, tudo isso pertence a Deus. E tem os seus emissários ali para tomar conta, né? Então, na Terra tem Jesus, mas nada está sem a supervisão de Deus e dos emissários, né, Selma? Exatamente. Isso é muito importante para a gente saber que tudo tem uma ordem, né, Selma? Exatamente. Então, ele ainda aqui faz um comentário, né, que ele fala que diariamente o homem assiste o romper do sol e o seu declínio no horizonte, como sente soprar os ventos, verem cair chuvas,
crescerem e frustecerem as plantas, flores, seus perfumes, e sequer eles avaliam a imensidão e a aspereza do trabalho que isso significa, né? E ainda menos a dedicação, os sacrifícios que esse trabalho requer às legiões dos servos invisíveis, né? Que, aí você vê quantas vezes as pessoas passam passam o dia, andam pela rua ou por um lugar bonito e nem observam. Sequer olham para a janela do carro, do ônibus, quando estão viajando ali. Eu acho lindo quando eu pego o ônibus e vou pela Terra do Flamengo. Adoro apreciar aquelas árvores, ver a transformação cada vez que eu passo crescendo, ou como elas estão. Tem pessoas que passam ali e sequer olham para isso, mas elas não apreciam. Isso é uma criação de Deus, né? É algo que deveria, né, todos contemplar, se harmonizar com isso, né? E ele diz, o trabalho que dá preservar isso, que essas legiões invisíveis que elas cuidam, né? O mundo astral, né? Que eles são incumbidos da conservação do planeta. Então, eles cuidam de cada criação de Deus aqui, né? Nesse plano. E as pessoas não observam, não dão valor, não é? Ele diz assim, diariamente assiste os altos, né, milhares de renascimentos de semelhantes, né, semelhantes seus, e de muitos outros seres vivos e organizados, ignorando a emocionante, encantadora epopeia divina que contemplam, né? E tanto se habituou o homem a ver-se rodeado das manifestações divinas que se tornou a elas indiferente, né? Não aprecia com louvor essas grandezas. Está aqui dizendo que considera aquilo tão natural, né? E realmente são, né? Mas com descaso. É o que ele diz aqui. E é algo que nós deveríamos sempre estar olhando e admirando. Até uma planta no vaso, que chega ali a abelhinha, pousa, vai lá, né, na plantinha, né? Isso são coisas que são a natureza, e toda a natureza tem ali a mão de Deus, que nós deveríamos contemplar, né? E apreciar mesmo, olhar um pouquinho para aquilo ali e admirar. Hein, Selma? Por isso, esse chamamento, né, do irmão Clemente, fazendo todos esses comentários a respeito das leis de Deus para todos eles ali, porque eles vão ter outras reencarnações, né? E a gente acaba dentro da nossa vida diária, da terra a terra, então estamos reencarnados aqui, né? Aconteceu o seguinte, a gente está tão ligado com as nossas preocupações, com a parte material, que a gente não consegue nem mais ver o belo. Na realidade, só reclamamos. Então, aqui é o convite para todos nós, né? Esse natural que está aí para nós, né? É natural, sim, mas a gente tem que agradecer, né? Até porque estamos aqui, né? Já reencarnados, e eles já vão, né? Exatamente. Então, continuando aqui nessas galerias em que eles andam, né? Ele diz que eles foram atraídos a uma galeria em que estavam as belíssimas estátuas mapas, assim que ele se coloca, né? E à frente de cada uma tinha um trabalhador, né? Um operador ali trabalhando nelas. Eram vários iniciados, né? Iniciados, nós sabemos bem que são iniciados, não é? Eles estão ali são espíritos ali que já estão num grau de elevação muito maior do que outros ali, né? Então, eles ficavam ali, trabalhando nessas estátuas mapas, né? E cada um empregava nesse extraordinário ministério o máximo de atenção e da boa vontade de que eram capazes. Até que ele comenta que fez-no conceber o ideal de funcionalismo perfeito, cônscios do dever a cumprir, né? Isso é Camilo comentando sobre isso. Então, ele diz aqui que ele se aproximou das estátuas, eles se aproximaram, né? Era um mapa antigo, anterior ao suicídio, né? Então, ele fica surpreendido com os modelos singulares, animados de movimentos e vibrações,
tornando-se ainda o tipo ideal a ser plasmado, né? Elas tinham artérias, interessante, as artérias, que elas que se percebia os filetes líquidos, rubros, luminados, indicando que fossem sangues, né? Percorrendo ali naquelas artérias que como é que é o nome? Nos órgãos que estavam ali, eram meio translúcidos, então eles viam tudo aquilo e aqueles movimentos de luzes, né, delicadas passando ali, né, a luminescência, né, passando pelos corpos que estavam ali, né, com sangue, as veias e todos os órgãos passando por ali. E aquilo deixou ele, até as cartilagens também eram vistas ali, né? Então, ele diz que ali é um pequeno universo, que o corpo humano, na verdade, é um pequeno universo, né? Existe vida, o movimento todo que percorre aqui no nosso corpo, né? Que nós não vemos. Hein, Selma? E ele ainda coloca aqui, né? Que cada peça, né, essa modelagem aí fornecia a expressão de grande beleza, né? Porque eram corpos perfeitos, por isso que ele diz que poderiam ser plasmados com toda aquela perfeição, né? Que eles conseguiam ver os órgãos, o nervo, tudo direitinho ali, né? Então era uma beleza mesmo, né? Porque eles sabem que eles não vão reencarnar, né? Talvez com esses corpos tão perfeitos. A gente vai dar mais à frente, vai detalhando aí, né? Isso. E aqui um interessante aqui um comentário que ele fala que existiam dependências, né, particularizadas para os modelos femininos, né? Mas era em outros setores. Quer dizer, mesmo nos moldes, eram separados a ala feminina do masculino. Nós vimos isso desde o início, desde os hospitais, né? Todos os setores. Então, as questões os casos femininos, eles ficavam separados, não existia nada misto ali, né? Aí a Rosália, né, e acompanhando eles, ela exclama lá que estava assim o maquinismo magnífico, né, do homem, né, do ser humano, né? O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim, né? No universo, nós temos essa condição até de programar nossos corpos, veja bem, né? Olha só como nós temos essa capacidade, né? E jogamos fora essas oportunidades. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tem de arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Quer dizer, ela está citando aqui, no caso, o universo infinito, né? Nós sabemos de planetas que estão aí ainda em fase primitiva, ainda estão em evolução. Nós já tivemos esse nosso estágio, né? E tem planetas que estão passando por isso, que nós já vivenciamos. Então, quer dizer, era para que nós nos considerássemos até, vamos dizer, de certa forma, privilegiados com esses corpos, quando existiam aqueles em planetas que estão em condições bem inferiores. E até o desprezo que certos homens, né, a humanidade dá a esses corpos, como ela está citando aqui, acaba fazendo com que voltemos à parte mais primitiva, para quê? Para darmos valor aos corpos que tínhamos e rejeitamos, e não cuidamos, né? Aí é o que a Rosália, eu acho que esse comentário dela veio a lembrar isso para eles, não é, Júlia? Então. Porque, como ela fala aqui, né, ocupando fardos materiais pesadíssimos, e já podiam estar ocupando corpos muito melhor do que até o atual, né? Mas isso é o quê? Em vez de... A gente sabe que o espírito não retrograda, mas podemos nos comprometer, né? E aí, por conta, por exemplo, do suicídio aqui no caso deles, né? Trazer uns corpos materiais mais complicados, né? E aí, o que é o interessante aqui? Ela mostra o belo, que um corpo perfeito, né?
e dizendo que pode vir também, né, ocupando corpos piores, até como monstros, né, considerados monstruosos. Por quê? Porque o que tem para comparar é o belo. Exatamente. Né? Então, né, é isso que ela quis também falar aqui, né? Exatamente. Aqui, aí o nosso irmão Clemente, né, ele sempre muito simpático e risonho, né, sempre se comenta aqui. Ele diz aqui assim: sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, né, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, né? E, pois, com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo. Nós já falamos, né? O nosso corpo é um templo que deve ser cuidado e preservado, né? Ele fala assim: um santuário onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se torne perfeito, né? E se aperfeiçoe na sequência dos renascimentos, né? Isso aqui me lembra muito do livro do André Luiz, né? É o... Ai, deixa eu ver aqui, que eu faço para não confundir, Missionários da Luz, né? Uma parte do missionário, quando o André faz a narrativa dos corpos, que ele começa a ter aquela visão um pouco maior, e o Alexandre acaba até abrindo aqui através, para que ele veja além do que ele conseguia ver, né? Então ele realmente fala isso aqui, a mesma coisa, que é como um santuário. Existe uma vida toda percorrendo o nosso corpo, mesmo no momento do desenlace, que ele via os corpos no momento próximo do desenlace, ele via todos o movimento dos órgãos, né, lá interligados um com o outro, né? É muito, muito lindo isso, gente, vale a pena. Quem puder ler também Missionários da Luz, para essa parte é muito bacana. E ele fala aqui, olha, ele cita assim, ele faz algumas comparações de alguns órgãos nossos, ele fala assim: o coração, que é um órgão sensível e heróico, infatigável sentinela. Ele fala que qual o espírito localiza a sede dos sentimentos, carrega desde a vida espiritual. E ele fala: examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, né, que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, né, se servindo para novas aquisições dos trabalhos efetuados. É um outro universo em miniatura, que ele fala: farol que norteia a própria vida humana. Aí ele fala: e o aparelho visual, que carrega para o cérebro a impressão das imagens. Também. A visão espiritual dosadas, harmoniosa e sensatamente, para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal. E ainda mais, atentai os escaninhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes. Isso foi falar, quer dizer, tudo interligado. Cada um tem uma função, mas que interliga a outra, né? Tão bem dotados, permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que forem necessárias ao progresso e tarefas que deverá realizar. Porém, não é só. Eis a organização gustativa também, detentora do paladar, né? Ele diz assim: absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia, né, generosamente, co-participando do trabalho alimentar, né, que a colaboradora na conservação do fardo do corpo, né? Grandioso deverá parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz o pensamento da criatura encarnada pela magia da palavra enunciada. Como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade? E muitas vezes a nossa língua é, né, chicote, ferino, para destruir.
o outro, né? E que ele fala que como seria sublime se utilizasse a serviço do bem. E graças ao seu produtivo trabalho que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na Terra, também, tais como doces promessas de amor e outras coisas mais que acabam tocando no coração, no sentimento e tudo mais. Então, quer dizer, esses órgãos que foi dito aqui, pequeno, como exemplo, você vê, né? E as pessoas não apreciam e não valorizam, né? Só quando não as têm, na verdade. Ele continua aqui: nenhuma peça é inútil, nenhuma linha supérflua é votada à inatividade. Todas têm a sua particularidade e a sua importância, né? Ele até continua: são essenciais, elas integrando o todo generoso, são indispensáveis à sua harmonia magistral. É um conjunto favorável ao equilíbrio do espírito, que temporariamente habitará com lâmpada sagrada ao santuário eficaz. Ele continua ainda aqui: a natureza, que é da vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano a habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação para o aprendizado que ele cumpre no ciclo terreno. A finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente, e existe unicamente para a responsabilidade do eu de cada um. Aliás, não é apenas, entendeu? A reencarnação ela não serve só de expiação, né? Ele fala que a finalidade dela, na verdade, é um preparo para o espírito, para o seu progresso. A expiação vem pelas nossas próprias falhas, a nossa própria imperfeição. Não é isso, Júlia? Selma. Tanto que ele fala aqui, né? A expiação, quer dizer, como você falou, a reencarnação não é para que você venha aqui expiar. Também é por conta das nossas dificuldades que a gente vai se comprometendo. Por quê? Por conta do desvio da verdadeira rota, que nós falamos no início. Jesus é o guia e modelo. Se a gente sai dessa rota, né, para chegar à perfeição, a gente vai se comprometer. Então, volta em corpos mais complicados para poder voltar ao caminho. E quantas vezes forem necessárias, sempre com a misericórdia de Deus atuando para que a gente possa vencer a dificuldade, né? Aí ele diz: e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. Quer dizer, eu sou responsável pelas minhas dificuldades. A gente não pode dizer aqui que foi a Selma que me prejudicou e eu me comprometi. Não. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a minha consciência. A gente sabe que a gente pode nos comprometer realmente com algumas relações, tal, mas a gente tem sempre a nossa consciência para discernir, certo, Selma? Exato. Se a gente se compromete, a gente não pode dizer que se comprometeu por conta do outro, não é isso? Por isso que ele diz responsabilidade do eu. Exatamente, né? Exatamente. E ele diz aqui que a existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram a fim de nele habitarem, quer dizer, nós aqui, né, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, fosse por modéstia e humildade, fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras. Pois a beleza física, muito admirada sobre a terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades, diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Quer dizer, ele diz, o que parece que muitos até exigem, que, na verdade, o nosso estado definitivo seria a beleza, a perfeição. E muitos até pedem, se modela de uma forma mais simples, né? Mais modesta,
Para quê? Para que eles não caiam eles não sofram, né, o perigo da queda, né, da beleza física, né, que hoje A nós vemos tentação, né? é uma tentação muito grande, as pessoas estão sempre em busca da perfeição física, como se não houvesse uma alma, né? Você vê, né, transformações, seja por esteroides, por cirurgias plásticas, né? Nós vemos muito isso hoje, né? As pessoas querem atingir seus corpos perfeitos, né? E chegam, às vezes, até quererem virarem bonecos, né? Eu quero ser a Barbie. Tem pessoas que fazem cirurgias para se transformar na Barbie. Nós vemos isso. Então, são conceitos totalmente distorcidos, não é? Selma? Ele fala aqui, né, que o estado definitivo é a beleza, É. né? Não vai nem mais ser de corpos físicos, vai ser corpos espirituais, né? Porque vamos ter o quê? Todas essas virtudes conquistadas, vai ter a ser uma beleza. Mas aí, como você falou, mas tem existência que o espírito prefere vir até sem beleza, para que as tentações e os excessos ele não venha a cair de novo, né? Exatamente. E para quem conhece, né, vamos considerar que daqui a um tempo nem teremos mais necessidade de corpos, né? Então, a preocupação é extrema com a perfeição, entre aspas, dos nossos corpos não deveria existir, mas sim procurando realmente a perfeição do nosso espírito, porque o corpo, um dia nós não precisaremos mais deles, nós seremos apenas espíritos, luz, não é? Sem necessidade de um corpo. E essa preocupação do homem tanto com o corpo, né? Selma, e ele fala aqui mais abaixo, que ele diz aqui, né? Aqueles que renascem expiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado de fealdade, né, de feiura e de anormalidade de traços, não por ser o natural, porque não é o natural, né? Que a gente vê a modelagem lá, né? Torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo uma provação. Porque aí eles vão ter que arrastar uns corpos feios, né? E anormais por conta do quê? De dificuldades que aprontaram e precisam voltar para se ressarcir com a lei, né? Que é uma lei de amor. Aí ele continua aqui assim: vede estes modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer, o auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com um invólucro carnal apropriado ao gênero de labor a que eram chamados a desenvolver, qual a armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém, de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando-se aos deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Né? Quer dizer, nós viemos com aquele corpo perfeito, né? Digamos assim, foi todo dado para que nós possamos o quê? Não falhar nas nossas reencarnação aqui na Terra. Porque o objetivo do nosso Pai, do nosso Criador, é que nós consigamos, né, evoluir, progredir. Ele não nos dá situações difíceis para que a gente falhe. Pelo contrário, nós já vimos aqui até que esses irmãozinhos aqui que estão reencarnando têm todo um apoio, um acompanhamento para que eles não falhem. Né? E ainda assim, né, existe essa questão aqui, né, deles não só faliram e ainda, né, destruíram seus corpos. E uma outra questão aqui muito importante, vamos frisar, que tudo está ligado novamente, né?
ele fala, nada faltou aos seus ocupantes, senão a força de vontade. Tudo vem pela nossa vontade de querer realmente prosperar. Isso é aquela questão da emancipação, né, que nós temos que fazer, que a nossa vontade também tem que ser emancipada. Não ficar ouvindo, né, querendo seguir outros para que não pensemos por nós próprios. A nossa vontade, a coragem de lutar e vencer. Tudo está nas nossas mãos, nossa própria evolução, não é? Diga, Júlia, quer completar alguma coisa? Nós já estamos finalizando, Não, né? a gente já está quase terminando e a gente, para a semana que vem, a gente vai continuar aqui passando mais informações a respeito desses moldes, né? E aí a gente vai terminar hoje, né, com essa informação que Selminha fala aí, né, que nada faltou a eles, né? Senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer, né? Porque tudo é dado pelo Pai para nós. Aí a gente só vai fechar aqui, né, com essa informação assim. Não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento, que era o irmão Clemente. A amarga tristeza ia avassalando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Então, naquele momento, Camilo, como todos eles que estavam ali na visitação, né, aquilo era uma amarga tristeza que ia, né, nas faculdades mais íntimas. Não obstante, seguimos-lo de boa mente a renovação do convite para nos aproximarmos das mesas, onde inspirados anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo prestes a reencarnar. Então, para a semana que vem, vamos deixar aqui, né, essas informações que Camilo vai nos tecer aqui, desses corpos, né, que vão ser modelados desses espíritos culposos, porque nós vimos um molde de um corpo perfeito, né, que é dado como modelo que a gente pode usar esses corpos perfeitos com muita vitalidade para a gente reencarnar. Mas muitos, por complicações com a lei, veem corpos complicados, feios, né, anormais, por conta dessas problemáticas. E para a semana que vem, então, a gente vai mostrar aqui, né, esses corpos modelados, né, de espíritos culposos. Então, por hoje, vamos ficar aqui e com essa mensagem, né, de coragem, vontade para vencer, lutar e vencer, porque não é fácil, né, Selma, para nenhum de nós, né, que estamos aqui na carne e para aqueles que vão reencarnar, principalmente, né, esses irmãos que saíram pela porta equivocada do suicídio. Então, como sempre, nós terminamos o nosso estudo, né, elevando nossos pensamentos a Deus, numa prece muito sincera, para que Deus, nosso Pai, possa ajudar todos esses espíritos que, pela porta do suicídio, saíram dos corpos terrenos, que foram dados para o seu progresso, para a sua elevação, mas desistiram por falta da vontade de vencer e lutar, mas que a misericórdia de Deus, que as bênçãos do alto não vão faltar a nenhum deles para os novos recomeços, que a reencarnação é dada para que a gente atinja a perfeição. Então, Jesus, Maria Santíssima, pedimos por todos esses espíritos, que eles possam ter a lucidez, a certeza dessa misericórdia, o amparo, a paz, muita luz, para que eles possam vencer. E que Deus, que a todos nós, olha e assiste, que Deus possa olhar por todos esses espíritos, com as bênçãos e a paz e muita luz.
Graças a Deus, que assim possa ser. Graças a Deus, a Jesus, a Maria, essa falange de Dona Ivone do Amaral Pereira, que sempre nos acompanha nos nossos estudos, nos inspirando, nos protegendo. Que nosso Pai possa sempre nos amparar nessa nossa existência aqui, para que não nos percamos do caminho reto. E que possamos, na próxima semana, junto com essa falange bendita que nos acompanha, darmos continuidade aos nossos estudos, a esse ensinamento maravilhoso, para que possamos atingir mais corações. E assim, Pai, pedimos sua permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus e a Maria, né? Que estejamos todos aqui novamente, dando continuidade, não é isso? Isso. Tudo bom final de semana. Bom final de semana para todos e até sexta-feira. Paz profunda, fiquem com Jesus.